Acho que a nossa querida Maíra Goulart já está conosco, já. A nossa convidada de cabelo bonito. Sobe, Maíra! Oi, gente, feliz 2025. Espero que vocês tenham feito uma boa passagem de ano. Para Sim, ti também, ô, Maíra. Feliz 2025. Ela falou, espero que vocês tenham feito uma boa passagem. Eu fiquei esperando o ano, né? Porque fazer uma boa passagem Ai, é que uma coisa que horror! eu fiquei assustado. Hoje ele meu é de... terapeuta falou assim, essa época de festas, né, é a maior época de contabilidade emocional. Eu achei tão assim, meu Deus. E é mesmo, né? contabilidade emocional. Contabilidade emocional, adorei essa ideia, que a gente fica assim, na verdade não significa nada, né? A passagem de ano é um dia, mas a gente fica fazendo as contabilidades O que emocionais. eu ganhei, o que eu perdi, onde foi que eu errei, onde foi que eu acertei, mas O tem que isso. que eu tenho que fazer para o outro ano? Ah, mas eu acho importante, é porque eu sou escorpiana, então eu gosto muito dos ritos. Eu acho que a vida ela é feita de ritos, ajuda a me organizar emocionalmente, até, sabe? Usar branco, ou usar amarelo, sabe? Eu tenho todo eu acho importante para mim, não que faça diferença na minha vida. É isso que você falou mesmo, é uma contabilidade emocional. Mas, Maíra, eu queria que você fizesse para a gente. Eu sei que você não tem bola de cristal, né? Que você é uma cientista, você trabalha com dados. Mas, diante de tudo que a gente viveu em 2024, a gente está aí nesse recesso parlamentar. Acabei de ler uma matéria aqui do Kleber Lourenço, trazendo aí que a oposição, sob a gestão, né, de Hugo Mota, que tem tudo para ser aí o novo presidente da Câmara, que é uma outra pergunta que eu quero fazer para depois, que eu acho uma maluquice essa antecipação, né? Mas que a oposição está armando aí, se organizando para trazer um monte de CPI para desgastar o governo Lula. Como que você vê aí esse ano tão que anterior, né? Ano que é a véspera de um ano eleitoral. Maíra, faz para a gente aí o que você acha que vem por aí. Bem, acho que não vem grandes mudanças. Vejo uma relação de continuidade em relação à performance do Hugo Mota e à performance do Arthur Lira. Não acho que temos um presidente da Câmara com um perfil mais ideológico do que fisiológico. Então, acho que, de maneira geral, a gente vai ver uma continuação de uma performance parlamentar majoritária, né? Se a gente pensar o parlamentar médio, aquilo que move a maioria dos parlamentares, é menos uma dinâmica ideológica com relação ao governo e mais uma relação fisiológica de conseguir levar recursos para as suas bases eleitorais. Diante disso, me parece que se o governo estiver fazendo entregas muito substantivas, em termos quer de emendas, quer mesmo de conseguir, de alguma maneira, recuperar a popularidade com a população que, que confere, né, as bases eleitorais desses parlamentares, uma postura particularmente oposicionista vai ter pouca entrega, pouco resultado para esse parlamentar. Então, pode ser menos interessante, por um lado. Porém, a CPI, como uma moeda de troca para desincentivar as investidas do Supremo Tribunal Federal, amparadas no Executivo, para aumentar o controle das emendas, aí eu acho que pode ser menos a CPI em si, e mais ela como uma moeda de troca, como uma ameaça pairando sobre a relação entre Congresso e governo. Então, é um dos assuntos mais importantes, né, Maíra? Como é que isso aí vai se desdobrar, essa novela das emendas, né? Agora, Maíra, outra coisa, você acompanhou a posse dos novos chefes não, representantes no Legislativo e Executivo municipais? O que você pôde ver aí, que pode antecipar para a gente essa sua visão para o município brasileiro aí ao longo desses próximos 4 anos? Bem, a gente teve uma eleição municipal marcada por um alto índice de reeleição e por uma certa
relação de contiguidade entre os interesses da Câmara de Vereadores e dos prefeitos que se reelegem, que é um interesse também muito centrado na captação de emendas. Por que esse tema é tão recorrente? A gente falou plano nacional, plano subnacional, e a gente está falando do mesmo tema. Porque a gente está vivendo, Yara, uma mudança de paradigma, uma mudança muito radical, e que talvez por a gente estar vivendo essa mudança no momento presente, a gente está vivendo ela, a gente não tenha a verdadeira dimensão do que é você alterar completamente os parâmetros de execução orçamentária. Você transferir para o parlamento a competência de executar, de gastar dinheiro. Isso está afetando não só a dinâmica nacional, mas as dinâmicas subnacionais, que passaram, uma vez até em conta, né? Isso é explicado, porque os municípios são, de maneira geral, deficitários, porque a eles foram transferidas muitas competências e poucos recursos. Então, para o município, a captação de emenda ela é o diferencial entre uma gestão que é considerada uma gestão de sucesso e aquela gestão que não consegue fazer entregas. Então, acho que os prefeitos que tomaram posse, de maneira geral, vão ter relações mais harmônicas com suas câmaras municipais, já vindo de um paradigma alto. Por quê? Se a gente pensar em termos da relação executivo-legislativo nacional, as subnacionais, quanto menor o escopo, né, menor o município, quanto menor o escopo da Câmara Municipal, maior a ascendência do prefeito, do chefe do executivo, sobre o parlamento, sobre o legislativo. Então, vai melhorar ainda mais algo que já era boa, que é a relação entre prefeitos e câmaras municipais. Já era boa no sentido de que, geralmente, é uma relação em que o parlamento exerce poucas funções de controle, poucas funções de fiscalização do executivo, ou seja, é boa para eles e não necessariamente é boa para a população. Henrique, quer fazer uma pergunta para a Maíra? Deixa eu só simplificar em uma frase. Sim. O que eu acho que vai ser? Vai ser disseminação de acordões com acordões gerais entre prefeitos e câmaras municipais em torno de emendas e captação de recursos para movimentar bases eleitorais sem necessariamente um compromisso republicano. Maíra, diga uma coisa, já que você estava falando aí de mudanças que podem impactar, inclusive, em mecanismos, né, que não só nacionais, mas também aí infranacionais, né, subnacionais. Há uma semana, no finalzinho do ano, o Ministério da Justiça, por determinação do presidente Lula, baixou um decreto normatizando, primeiro com um caráter de recomendação, mas que trará aí mais detalhes, pormenores, agora nas próximas semanas, e que provavelmente será algo vinculante para que as polícias... na verdade, uma normativa para padronizar as ações das polícias em todo o país, né? Claro que tem poder já vinculante à Polícia Federal e à Polícia Rodoviária Federal, mas ainda não às polícias militares e polícias civis. Uma das previsões que existe nessa portaria, nesse decreto do Ministério da Justiça, é de que os estados podem perder o direito a vários fundos da área de segurança pública se as suas polícias não se adequarem. Em resumo, o decreto diz que armas de fogo só devem ser utilizadas como último recurso, em situações em que seja inevitável empregar ali a força armada. Eu queria saber de ti o seguinte: como você encara a reação que a maior parte dos governadores do Sul e do Sudeste tiveram? De que maneira isso pode, de fato, do ponto de vista orçamentário, impactar os estados? Porque, pelo discurso do Ronaldo Caiado, do Tarcísio de Freitas, do Cláudio Castro, pelo discurso deles, não haverá nenhum tipo de orientação para que suas polícias sejam menos letais e cumpram essas orientações. Isso, do ponto de vista orçamentário, pode impactar, de fato, as verbas da segurança pública. Os governadores podem se sentir, de fato, pressionados a mudarem ali os dispositivos e os protocolos das suas polícias.
Como é que você encara isso? Você viu isso como uma invasão do ponto de vista legal, porque alguns juristas disseram que o governo federal não teria a incumbência de tentar normatizar procedimentos que seriam legalmente de natureza do Estado, estadual, enfim. Como é que você encarou essa portaria? Como isso pode impactar diretamente os estados diante dessa crise de segurança eterna que o Brasil atravessa? Perfeito, Henrique. Me parece uma tentativa por parte do governo federal, de recuperar essa pauta da segurança pública diante de um cenário de descontrole, por entender que essa pauta ela é central para conseguir, de alguma maneira, se aproximar da população, recuperar popularidade. Os governos estaduais, eles têm com a segurança pública performances que são marcadas, quer por uma dimensão ideológica dissonante com a do governo federal, porque muito voltada para esse punitivismo e um discurso de uso da violência, um discurso punitivista de modo geral, um discurso de necropolítica, de exterminação das classes populares, que encontra adesão, né, e que difere do entendimento do governo federal acerca dessa questão da segurança pública, mas também, no caso, não sei se eu estou falando muito enviesada por conta do Rio de Janeiro, mas acho que não, existe um certo acordo entre esses governos estaduais e as elites políticas que os sustentam e o próprio crime organizado. Então, dificilmente um combate ao crime organizado vai ser efetivo sem que haja uma recuperação dessa pauta, tirar um pouco dessa autonomia de governos estaduais, porque eles são parte do problema. Aliás, eu acho que, inclusive, a manifestação do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, você deve ter visto, algumas semanas diante da hecatombe que o Rio de Janeiro atravessa já há muito tempo, ele disse com a maior tranquilidade do mundo que ele não se sente em nada culpado pela violência no Rio. Você imagina que se ele não se sentir culpado, quem é que vai se sentir culpado? Ele é o chefe das duas polícias. Isso vai muito nesse sentido, né? Eles abertamente tiram o corpo fora quando a coisa aperta. Perfeito. Eles tiram o corpo fora a meu ver, por essa relação que eles têm de proximidade com elites políticas que estão muito comprometidas com o crime organizado. Os vereadores, os prefeitos, muitos deputados estaduais têm uma relação de proximidade com o crime organizado. E, portanto, você ter nesses governadores essas figuras que vão combater o crime, me parece algo frágil. E o governo federal entende, porque eu não sou nenhum especialista e consigo ver essa relação de promiscuidade entre poder público e crime. Certamente o governo que tem especialistas e toda uma série de aparatos para pensar esse problema, também identifica isso de maneira muito nítida. E também identifica a centralidade de entregar resultados sobre esse tema como algo central, a centralidade desse tema para recuperação de popularidade. Ele me chamou muita atenção essa coisa que você perguntou da usurpação de competências, porque a centralidade do tema da segurança pública é tanta que mesmo os prefeitos, e aqui falo muito a partir desse meu ponto de vista, né, que é do Eduardo Paes, estão assumindo essa pauta para si, porque é uma pauta que tem muito resultado eleitoral, que condiciona a avaliação que as pessoas fazem dos seus governantes. Maíra, ontem, na verdade, o Brasil recebeu a notícia de que Gustavo Lima tem interesse em ser presidente da República. Teve até parte da nossa audiência que ficou brava, dizendo que não é para a gente falar sobre isso, que isso é cortina de fumaça, mas é um fato que está posto. Ele se lançou, houve uma repercussão, e eu queria ouvir o seu olhar, porque o Gustavo Lima, ele não é um fato isolado.
ele faz parte de um fenômeno, né, comunicacional e político, que a gente tem aí o Jair Bolsonaro, temos o Pablo Marçal, e até fora do Brasil, né? Zelensky, Trump. E aí, amiga, como é que você vê aí essa novidade? Bem, eu vejo com muita tranquilidade. É comum a gente ter personalidades almejando transformar essa popularidade que é advinda do fato de ser uma celebridade em capital político. Isso é recorrente desde que o mundo é mundo. Um outro elemento que eu acho interessante para falar do Gustavo Lima é a perspectiva do agronegócio de encontrar representantes próprios seus. E aí a gente tem o Ronaldo Caiado, é claro, como um representante mais longevo e mais com interesses mais estruturados, né? Mas o Caiado, ele tem a limitação de ser alguém desconectado com o espírito do tempo, né? O Gustavo Lima é alguém que está nas mídias, tem muita conexão com o espírito do tempo. Então, talvez seja uma tentativa de atualizar a representação do agro, uma representação que, sim, pode ser feita através de outros. Bolsonaro representava o agro, mas não era específico do agro, né? E me parece que o Gustavo Lima pode ter essa pretensão de ser um porta-voz mais atualizado do agronegócio. E você concorda com a braveza das pessoas de acharem que a gente não tem que falar sobre esse tema? É a ideia da profecia que se autocumpre. O Pablo Marçal. Quanto mais a gente fala mal do Pablo Marçal, mais o Pablo Marçal ganha seguidores. Eu acho, e aí eu adoto, eu sou principiológica, né? Eu acho que a gente tem que partir de princípios. E um dos princípios é a ponderação. Se você é uma figura pública, se você é o Caetano Veloso, eu vou te recomendar não fazer posts falando do Gustavo Lima. Mas nós que somos veículos que estamos tentando aqui analisar informações para produzir conceitos, interpretações que sejam capazes de oferecer a quem está nos assistindo chaves interpretativas para a realidade, aí eu acho que a gente tem que falar sobre tudo, para que a gente possa atingir esse ideal de produção de informação qualificada. Você não pode produzir ciência, produzir informação, desconsiderando alguns elementos. Mas, além disso, nós somos seres políticos. Então, assim, você, que deve ter 1 milhão de seguidores, convém que você não faça nas suas redes uma postagem marcando Gustavo Lima oficial. Ou que fale... Mas tem que estar sempre nessa ponderação. Está nas vésperas da eleição? Não está? Acho que a gente tem que ter participar de uma economia da atenção, entendendo que economizar uma coisa não é não usar ou usar muito. Economizar é racionalizar o uso. Então, a gente tem que racionalizar o uso da nossa atenção. Henrique... Usar ela de maneira instrumental, mas usá-la. Perdão, te interrompi. Não, imagina, só porque eu queria eu queria que o Henrique também fizesse alguma provocação aí para você. Cadê o Henrique? Eu estou aqui. Não, a Maíra falou tudo. É que, assim, essa crítica que faz o uso do nome do Gustavo Lima nas manchetes, me parece que isso tem um funcionamento um pouco diferente no âmbito jornalístico. A gente aprende ainda muito menino lá nas primeiras aulas do primeiro ano da faculdade de jornalismo que a gente não escolhe a notícia, né? A notícia aparece. Não dá para você olhar para uma notícia e falar assim, meu time perdeu de 5-0 hoje e deu maior vexame. Eu simplesmente não vou falar disso. Essa possibilidade não há. A notícia está colocada e ela vai ser falada. O Gustavo Lima, como eu já expliquei lá atrás, ele é um sujeito que tem uma notoriedade grande nas redes, seja pelo número de seguidores, pelo papel que ele cumpre como artista, como cantor de sertanejo, um gênero profundamente popular no Brasil, e ao lançar candidatura, sobretudo com todos esses meandros aí que existem, envolvendo o nome do Ronaldo Caiado, do Jair Bolsonaro, é claro que ele vai se tornar notícia, e a gente não tem como evitar nem desviar da notícia. Eu queria saber da Maíra, já que a gente falou do Gustavo Lima, se ela tem a percepção de que daqui para frente, até em 2026, que essa cachoeira de nomes improváveis,
evidentemente todos eles recheados de intenções e de interesses. Queria saber se ela acha que isso vai aumentar, se ela consegue traçar um parâmetro com outros países que também têm aí entrado nessa mesma linha. É incrível como essas pessoas e essas personalidades quase sempre são vinculadas à extrema-direita, né? Queria saber dela o que ela vislumbra para a eleição de 2026. Está distante, mas devem surgir mais nomes desse tipo. Isso não é novidade, a gente tem visto isso nas últimas eleições, mas será que é uma tendência de fato de que as coisas passem a crescer? Todo mundo vai querer ali o seu minutinho de Pablo Marçal, todo mundo vai querer virar o Nayib Bukele brasileiro, né? O Gustavo Lima já deixou até a barbinha lá do facho de El Salvador. Como é que vai ser isso aí daqui para frente? Tem um elemento aí mais antigo do que o atual, que é assim: você, quando ganha dinheiro com propaganda, com a sua imagem, muitas vezes é útil você fazer investidas no campo político, né? O Luciano Huck faz todo ano, ele se lança para a presidência com um balão de ensaio, que isso movimenta o ganho dele lá de propaganda, de atenção que gera dinheiro, né? Então, acho que vai continuar e acho que isso faz parte do jogo. Pessoas que ganham dinheiro, quanto mais atenção tem, vão buscar também na política uma forma de obter atenção. Mas o que a gente tem que me chama mais atenção é a ausência dessa pujança de opções de autolançamento, né? Na esquerda. A gente tem que olhar com uma lupa danada para ver lá João Campos, que tem 15 anos, ver no Eduardo Paes, aqui no Rio de Janeiro, que é prefeito. A gente tem que olhar com lupa para achar possíveis players para disputar o campo político nacional pela esquerda. Então, isso talvez me chame mais atenção. Ausência de nomes, né? Parece que existe um milindre, né, de novos nomes. Ciro não conta, viu, gente? Antes que apareça alguma coisa que ele não é uma figura de direita. E eu também não considero pais de esquerda, viu, Maíra? O João Campos vai lá, assim, centro-esquerda. Mas eu concordo com você, a gente não tem. Talvez o Boulos, Haddad. Já ouvi falar do Alckmin, que também não é de esquerda. É tudo de centro, no final das contas, né? E você acha isso ruim para o nosso campo? Ou está tudo bem a gente ter a liderança do presidente Lula aí e está tudo resolvido? Claro que é ruim. E eu, quando falo em termos de esquerda e direita, estou falando menos em termos de princípios originários e mais de uma organização do campo político hoje. No Rio de Janeiro, o Eduardo Paes está à esquerda, ele é a esquerda com viabilidade eleitoral. Não tem outro nome no campo da esquerda que tenha viabilidade eleitoral majoritária. Ele é de esquerda? Não, ele está à esquerda. É relacional. Entendi. Bom, é o que temos, né? Aí o que temos. É o que tem para hoje. E ainda bem que temos, né? Porque senão seria Ramagem e Rodrigo Amorim. Nossa Senhora. Eu não sei se vocês viram o debate, mas a interação Ramagem e Rodrigo Amorim nos debates, ela é apavorante. Então, às vezes, me parece que falta para nós, de esquerda, essa percepção de que o que está lá fora é uma ameaça muito civilizatória. Então, esse centro-esquerda que a gente organiza, porque tem isso. Eles são pessoas de centro, mas eles estão se organizando a partir da esquerda. Entendi. Quem está liderando isso? Quem está liderando isso é o Partido dos Trabalhadores, mesmo sendo minoritário no plano social. Não é o Alckmin que está liderando a frente ampla. A gente tem que olhar o contexto, né, dessa questão da barbárie versus civilização, né? Porque às vezes as pessoas são muito puristas, né? Ficam aí chamando a Haddad de neoliberal e não sei o quê. Olha, gente, olha o que seria a nossa vida se o Lula não tivesse vencido em 2022. Se a gente tivesse vida, né? Porque eles encontram a jornalista
no mercado e diz que a gente tem que ser exterminada. Então, acho Eu que as penso pessoas nisso têm um pouco todo de dia, Yara. referência. Hã? Eu penso nisso todo dia. Acho que todo mundo tem que fazer um mantra que é nós que trabalhamos com política, que pensamos política, nós não tínhamos a dimensão de que meses atrás estava sendo tramado um golpe com o envolvimento de inúmeras autoridades. A ameaça, ela é civilizatória e ela é muito forte e não está debelada. Então, o Não. que esse governo está fazendo é algo surpreendente sob todos os pontos de vista. Verdade. Surpreendente do ponto de vista dos arranjos políticos e surpreendente também do ponto de vista populacional, porque se tivesse um golpe, as pessoas iam achar ótimo. Nós não, porque a gente já está ferrado. Eu não sei o que eu ia fazer da minha vida. Mas, de modo geral, as pessoas estão confortáveis com isso. É existencial mesmo. Eu costumo falar, sabe? Eu já falei isso aqui com meu colega Henrique, que bolsonarismo não é sobre política. Para mim, é uma seita de fanáticos, é uma outra categoria. Eu me lembro, gente, tem embate com tucano. É civilizado, eu não quero matar um tucano, nem o tucano quer me matar. Né? Agora, quando você fala de bolsonarista, ainda mais a gente sendo mulher, né? Eu, por exemplo, me assumo comunista. Olha, eu sofro o risco de morte diante dessas pessoas. Eles querem eliminar a minha existência. É muito sério, sabe? Yara, Eu só te falaria, Yara, que não me parece ser uma seita, não, porque uma seita é uma coisa muito pequena. E tem elementos do bolsonarismo que são muito disseminados na sociedade. É pior. É pior do que eu aceito, né? Eu estou pegando leve, né, Maíra? Eu Diga creio que eu me aí. sinto Não, mas tem um lado bom. profundamente Tem um lado bom, deprimido. peraí. É pior, mas também tem um lado bom. Que essas pessoas são isso, mas elas podem ser outras coisas. As identidades são mutáveis. Né? Nós que somos pessoas que trabalhamos com política, a gente até tem um apego maior aos nossos entendimentos sobre política. Mas eu não acho que a maioria da população tenha esse apego. Então, elas podem ter arranjos mentais diversos, imutáveis. Então, é ruim, por um lado, porque é uma posição política, é um espectro político que virou à direita, mas isso não é uma essência, é algo que a gente pode combater, que a gente pode discutir, a gente pode Mas, mudar. Maria, mas eu sem querer discordar, mas discordando. Mas o bolsonarismo não rompe com valores humanos, eu diria até com tabus. E aí essa coisa mutável que as pessoas podem ter, porque assim, eu também posso ser mutável menos do que uma maior parte das pessoas, você, a Yara, mas o bolsonarismo rompe com valores, né? Como é que a pessoa consegue, nesse processo mutável, ficar rompendo com valores? Na minha cabeça é muito maluco a ideia de que uma vovozinha que ia na missa fazer doação lá, botar o dinheirinho no saco de veludo vermelho do padre lá, e que saía da igreja e comprava um lanche, dava 1 quilo de feijão com arroz pro morador de rua na porta. Eu acho muito maluco essa senhora passar a defender a tortura e a execução de pessoas. É muito louco isso, né? O bolsonarismo me parece que rompeu com valores. É diferente de uma ideia que pode mudar de acordo com o tempo ou com o prisma pelo qual a gente olha um problema. Então, esses valores, essa senhorinha tinha antes? Não tinha? Isso está muito mais bagunçado. Essa senhorinha, ela não é fascista. Ela votou no Bolsonaro, mas ela pode votar em outra pessoa. Quando a gente faz grupo focal, a gente vê muito assim, ele fala muita besteira, mas ele é uma pessoa boa. Nem todo mundo concorda com tudo que o Bolsonaro fala. Então, pode haver uma disputa aí nesses mecanismos de identificação do porquê que essa senhorinha, mesmo não concordando com tudo que o Bolsonaro fala, vota nele. Ela não concorda que tem que metralhar todo mundo. Mas ela, não sei porquê, acha que ele representa ela melhor do que outro que não fala em metralhar todo mundo. Mas não é porque ele fala em metralhar todo mundo que as pessoas votaram nele.
Não são valores difusos, né, Maíra? Você acha que são valores que estão em disputa, são difusos. Eu sempre achei Vou dar muito um exemplo: família. Ah, ele fala muita difuso. besteira, mas ele defende a família. Vamos Família de disputar quem? isso, porque para mim parece muito. Gente, por que o Lula não defende a família? Para mim, ele é muito conservador. Ele é um homem, família entendida conservadora, hein? Ele é um homem heterossexual, teve casamentos supostamente tradicionais, só fala em coisa de futebol, você vê, só coisas tradicionais. Por que ele também não defende a família? A gente tem que disputar esse conteúdo. Por que alguém que, de alguma maneira, entende que uma mulher pode ser chefe de família também não está defendendo a família? É trabalhar essas interconexões, disputar esses entendimentos. E não chegar para essa senhorinha e falar: senhorinha, a senhora é um lixo, a senhora é uma palha, escória da humanidade. Que essa senhorinha não possa votar ou morra. Não, essa senhorinha votou no Bolsonaro, mas pode não votar. E a gente também tem que levar em consideração o contexto do antipetismo, né? Da maneira como as coisas são na cabeça dessas pessoas há décadas, gente. Desde o primeiro governo Lula estão ali, né? Como é que é? Aqueles dutos de dinheiro no Jornal Nacional, trocentas capas de Veja, enfim, tem todo esse contexto. Minha querida, eu quero agradecer a sua vinda aqui, viu? Te desejar um super ano novo. Eu estou aqui no lugar, eu e Henrique, estamos tocando o jornal, a gente vai continuar te acionando para a gente vir aqui bater papo sobre política, né? Que a gente gosta, que no final das contas é a nossa cachaça, né? Falar de política, por mais Mas eu horror que gosto da cachaça literal também, hein? A nossa cachaça, mais ou menos, que eu também gosto da cachaça literal. Eu também, eu gosto das duas. Por favor, aqui não, nossa, não pode, porque eu também acho que a gente não pode louvar o álcool. O álcool é uma coisa muito complexa, mas eu gosto. Mas eu gosto, acho que a gente tem que. Papo para uma pauta para uma outra hora. O Acho álcool e a ótimo, sim. política. A gente tem que, principalmente, não para a gente, mas principalmente para a classe trabalhadora, Esse de é um uma ponto bom, nação. Yara. Eu acho que nós, enquanto esquerda, estamos falando um pouco dessas coisas. É isso que as pessoas querem ouvir. Elas querem ouvir sobre como viver a vida delas melhor. E a gente está falando só de coisas muito abstratas. A gente tem que falar mais disso, de álcool, de sexo, de vida cotidiana. Concordo. Vou chamar você aqui para a gente falar sobre álcool e política, porque Ficou tem até tudo a ver. tensa. Classe trabalhadora, gente, a gente tem que encarar. Eu não sou careta, viu? Acho que cada um, mas a gente tem que ter responsabilidade política para tratar. Temos que tratar de menopausa, temos que tratar de muitos, e menos Gustavo Lima e mais cachaça. Super. Então tá, querido. Beijo, Beijo, querida. gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.